Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elton e mais uma videoaula de biologia celular. Pessoal, olha o galo ali de novo. Pessoal, nós vamos agora falar sobre o núcleo, tá? É o núcleo celular, o núcleo de uma célula. Olha isso aí de novo. Então, o núcleo, pessoal, nós temos que lembrar que ele é uma estrutura, né, e ainda nós podemos considerá-lo como uma organela também. Porque se nós formos lá buscarmos a definição de uma definição de uma organela é uma estrutura que é formada por uma rede de membranas, que é formada então por uma membrana. No caso, por uma membrana celular. No caso do núcleo, ele também é formado por uma membrana celular, que nós vamos ver mais à frente, que é o envoltório nuclear, ou alguns livros, né, tratam como carioteca. Então nós podemos sim considerar o núcleo como uma organela. Mas geralmente, né, nós falamos em núcleo, né? Falamos o núcleo, não falamos organela núcleo, né? Nós falamos geralmente de núcleo, ok? Se nós estamos falando de núcleo, quer dizer que nesse caso nós estamos tratando de uma característica encontrada em células eucarióticas, ok? Encontradas em células eucarióticas, uma vez que as células procarióticas não possuem um núcleo, não possuem material genético delimitado por uma membrana, ok? Então, videoaula aí sobre o núcleo celular. Pessoal, então aqui, ó, só para nós situarmos, tá? Temos uma fotomicrografia de um núcleo de uma célula que foi então realizada então, a técnica de microscopia eletrônica de transmissão, como se tivesse feito um corte lá no meio da célula, como se tivesse cortado uma laranja, assim, e abrido a laranja no meio. Nós vamos ver então a parte interna dessa célula. Nesse caso aqui, conseguimos, né, visualizar o núcleo, né, o corte da célula e o núcleo. E envolve toda esta estrutura aqui, ó, é o núcleo da célula, o núcleo celular. Em volta do núcleo nós temos então o citoplasma, ok? Provavelmente todas essas estruturas aqui ó, fazem parte do retículo endoplasmático, tá? Que faz parte aí dessa célula. Está um pouco diferente, mas isso é porque, dependendo do corte, nós às vezes conseguimos visualizar formas, né, diferentes desse retículo endoplasmático. Mas dá para ver aqui, ó, as membranas, né, do retículo endoplasmático. O que nós estamos conseguindo ver aqui, professor? Nós conseguimos ver aqui, ó, a membrana nuclear, ok? Bem delimitada, ou carioteca. Nós conseguimos ver também o nucleolo, nós vamos ver o que é esse nucleolo, o que tem dentro desse nucleolo, ok? Essa parte aqui seria essa parte mais escura, né? É a cromatina, tá? Nós podemos considerar como uma cromatina que nós chamamos de cromatina mais condensada, tá? Ok? E tudo isso vai estar então o que nós chamamos de nucleoplasma, tá? Como se fosse o citoplasma do núcleo. Notem, pessoal, notem, tá? Que tem umas flechinhas aqui, ok? Não dá para ver muito bem, mas aqui dá para ver melhor, ó. Nessa flechinha vocês podem notar que existe uma região que não é preenchida, né? Que não é delimitada pela membrana nuclear, pelo envoltório nuclear, pela carioteca. Notem que tivesse como se fosse um furo, um poro aqui penetrando, né, essa nossa carioteca, esse nosso envoltório nuclear. Isso mesmo, o núcleo, pessoal, o núcleo, ele tem vários poros, tá? Vários poros, para quê? Para que o material que esteja aqui dentro vá para o citoplasma e os materiais que sejam necessários do citoplasma venham para dentro do núcleo, ok? Então nós temos a membrana, o envoltório, ok? Aqui todo o material genético, né, o DNA, a cromatina. Aqui o nucleolo, que possui muito RNA. E aqui nós podemos ver então o poro nuclear, ok? No compartimento nuclear está localizado o que então? Bom, nós temos, quando nós falamos em núcleo de uma célula animal, de um núcleo de uma célula de nós, seres humanos, nós temos então dentro, né, de todas as células, é claro, tem o DNA. No caso de nós, seres humanos, nós temos o DNA
formando aí 46 cromossomos. Então, dentro da maioria das nossas células, por que eu falo a maioria, pessoal? Porque existem as células gaméticas, né, os gametas que têm a metade desses cromossomos. No restante, nós vamos possuir aí 46 cromossomos. E é interessante que cada um desse cromossomo, tá? Anotem aí, cada um desse cromossomo é formada por uma única molécula de DNA, ok? Então lá dentro do núcleo, ó, tudo isso aqui, ó, grande parte é formado por quê? Por DNA, por 46 cromossomos. O que eu tenho dentro do núcleo também, além do DNA? Vários tipos de RNA. Nós temos o RNA mensageiro, nós temos o RNA transportador, nós temos o RNA ribossômico, micros RNAs também, tá? Dentre outros aí tipos diferentes de RNA. Por quê? Porque nós temos muito RNA aqui. Porque aqui, pessoal, é o local que acontece então a síntese desse RNA, ok? Lembra que o DNA ele serve de molde, né? Serve de molde para a geração de RNA. Então nós temos o DNA que pode, né, servir de molde para fabricar moléculas de RNA. E este processo aqui que nós chamamos de transcrição, ele acontece dentro do núcleo. Quando nós falamos em células eucarióticas, acontece dentro do núcleo. Então aqui no núcleo nós vamos ter recém-formados RNA mensageiros, recém-formados RNA transportadores, recém-formados RNA ribossômicos e dentre outros tipos de RNA. Esses RNAs, por sua vez, saem do núcleo através dos poros nucleares para a região do citoplasma e lá fazem então exercem as suas respectivas funções. Nucleolo, pessoal. Então aqui nós temos o nucleolo, né, que está situado ali dentro do núcleo. Então o nucleolo, pessoal, é uma região ali rica em RNA ribossômico e uma região também rica em RNAs ribossômicos sintetizados, tá? Recém-sintetizados. Então tem lá muitos genes dos RNAs ribossômicos, tá? Então os genes, né, dos RNA ribossômicos estão grande parte no nucleolo e os RNAs recém-sintetizados encontram-se também no nucleolo. Então é uma região que geralmente conseguimos definir bem quando nós temos aí uma imagem por microscopia de um núcleo. O que nós temos também dentro do núcleo? Tá? Dentro do núcleo, além do RNA, além do DNA, além da região do nucleolo, diversas proteínas. Como, por exemplo, proteínas que vão estar regulando a atividade dos genes. Né? Então, os genes, vocês vão ver lá em genética, num conteúdo chamado de regulação da expressão gênica, que existem mecanismos que as nossas células fazem para induzir a expressão gênica e existem mecanismos que a célula faz para inibir, né, a expressão gênica. Então ela faz um controle. E muitos dessas proteínas se encontram dentro do núcleo, tá? Dentro do núcleo. Outro tipo de enzima também, de proteínas, né, que no caso é uma enzima, que se encontra-se dentro do núcleo, é a famosa DNA polimerase, ok? Para que serve mesmo a DNA polimerase? Ela é uma enzima essencial para que o DNA possa se duplicar, tá? Então o DNA ele se duplica através de várias enzimas, uma delas é a DNA polimerase. Isso vai acontecer quando, professor? Quando a célula estiver aí no seu estágio de divisão celular. Antes de realizar a divisão celular, ela duplica o seu material genético. E para isso, uma das enzimas é a RNA polimerase, tá? A DNA polimerase. Outra enzima também encontrada dentro do núcleo, RNA polimerase, tá? É uma enzima que vai realizar, né, a síntese de RNA. Ok? Nós temos então uma enzima que sintetiza DNA, que nós chamamos de DNA polimerase, e a que sintetiza RNA polimerase. No caso dos eucariotos, todas elas estarão onde? Dentro do núcleo celular.
Então, tudo isso que eu falei, que nós vimos até agora, todos esses elementos, essas enzimas, tá? Essas estruturas, essas moléculas do cromossomo, né? O DNA, o RNA, eles estão dispersos, pessoal, dentro do núcleo, e nós chamamos esse conteúdo dentro do núcleo de matriz nuclear. Então, se nós estivéssemos lá pensando na célula de modo geral, nós temos no que? Na célula, o citoplasma. No caso do núcleo, o citoplasma dele nós chamamos de matriz nuclear ou nucleoplasma, ok? Então, isso aqui nós temos dentro do núcleo. Nós temos o que? DNA, nós temos diferentes tipos de RNA, nós temos também genes dos RNAs, né, que estão lá no nucleolo. Nós temos diversas proteínas, né, entre elas enzimas, ok? Proteínas que vão ajudar também, olha só que interessante, proteínas que vão estar aqui dentro, que ajudam, que auxiliam que o DNA ele fique compactado, ok? Então imagina só 46 moléculas de DNA, que são grandes em comparação com outras estruturas, são moléculas grandes, né? Então para ele consiga ficar dentro de um núcleo, ele tem que estar muito bem compactado. Quem auxilia nessa compactação são proteínas, tá? São proteínas que estarão presentes também no núcleo, tá? Caso aconteça a entrada ou saída de qualquer tipo de molécula, vai ser realizada através do que mesmo? Dos poros nucleares, os complexos de poros, ok? Localizados aonde? Na membrana, no envelope nuclear, na carioteca, ok? Bom, pessoal, quais são então as características de um núcleo? Tá? Então, é um dos compartimentos aí essenciais das células eucariontes, ok? Então, um compartimento, né, que nós vamos encontrar apenas nas células eucariontes. Então, como eu falei para vocês, o núcleo ele é formado, né, por uma membrana, tá? É formado por uma membrana que nós chamamos de envoltório nuclear. Mas notem isso, pessoal. Quando nós falamos no envoltório nuclear, ele é formado por duas membranas. Olha só que interessante, o núcleo, então anotem aí. O núcleo é formado por duas membranas. Nós temos a membrana que está em contato com o citoplasma, né? Então imagina só, que é o núcleo, né? Toda essa região aqui, ó, é o núcleo. Para fora aqui seria o nosso citoplasma, tá? Então a membrana que está em contato com o citoplasma é chamada de membrana externa. A membrana que está em contato com o nucleoplasma, né, ou a matriz nuclear, né, é chamada de membrana interna, ok? Então chamada de membrana interna, aqui ó, membrana interna, e aqui a membrana externa. A membrana interna e a membrana externa, elas se encontram, tá, pessoal? Elas se encontram. Por quê? Porque durante esses encontros aqui, ó, formará o que aqui? Entre uma região da membrana até a outra região da membrana, o poro nuclear. Okay? Então nós temos o poro nuclear. Ele se forma por quê? Porque as duas membranas, né, a membrana interna e externa, elas se encontram, ok? Elas se encontram. Por que nós chamamos aqui de membrana interna e externa, se eu não poderia falar que é apenas uma única membrana? Porque lembra, a membrana celular ela é formada por duas camadas de lipídio. Então, essa porção aqui ó, tem duas camadas de lipídio, aqui também tem duas camadas de lipídio, ok? Existem regiões ali do nosso núcleo celular, nosso envoltório nuclear, pessoal, precisamente mais da membrana externa, que ela se alonga, formando quem? Formando o retículo endoplasmático. Lembra que nós tivemos uma aula dessa organela do retículo endoplasmático? Que ele é uma continuidade da membrana externa do envoltório nuclear. Okay? Então nós temos a membrana aqui externa continuando formando o que? O retículo endoplasmático, ok? Então, o que nós vimos aqui? Membrana externa, membrana interna. Entre essas duas membranas, pessoal, formam um espaço, tá? Um espaço que nós chamamos de espaço perinuclear, ok? E esse espaço perinuclear, ele dá continuidade também para quem? Para o lumen do retículo endoplasmático, ok? Então, esse espaço perinuclear acaba tendo aí muitas proteínas, né? Que acabam sendo sintetizadas, tá? Principalmente essas regiões aqui próximas do retículo endoplasmático,
de proteínas que acabam sendo sintetizadas e acabam então adentrando aqui para esse lúmen do retículo endoplasmático, que está intimamente ligado com o espaço perinuclear, ok? Dentro, então, nós temos o que? Dentro nós temos o nucleolo, né? O nucleolo rico em genes do RNA, rico em RNAs semi-sintetizados, ok? Semi-prontos aqui. Nós temos o que dentro também, pessoal? Os cromossomos, tá? Os cromossomos. No caso das nossas células de seres humanos, nós temos o que? 46 cromossomos na maioria das células, ok? Também, pessoal, de característica do núcleo, tá? Logo abaixo da membrana interna, tá? Anotem aí, logo abaixo a membrana interna, existe uma rede de proteínas compostas por um dos componentes do citoesqueleto, lembra? Chamado de filamentos intermediários. Então, aqui logo abaixo da membrana interna, nós temos esses filamentos intermediários, ó, vários filamentos intermediários, que nós chamamos então tudo isso, né, de lâmina nuclear. Tá? Então a lâmina nuclear são filamentos intermediários que estão localizados abaixo da membrana interna, tá? Abaixo da membrana interna. E para fora também, nós também temos filamentos intermediários que vão fazer parte aí, basicamente do citoesqueleto dessa célula. Esses filamentos intermediários fora e dentro, eles auxiliam na manutenção da forma do núcleo, na posição desse núcleo, tá? Principalmente os filamentos intermediários, tá? Que estão localizados na parte de fora do núcleo, né? Que estão aqui no citoplasma, eles auxiliam muito na forma do núcleo, tá bom? Na posição do núcleo. A lâmina nuclear, que também é formada, né, por filamentos intermediários, mas ela acaba aí formando essa rede, né, essa malha abaixo da membrana interna, nós chamamos de lâmina nuclear. Uma característica muito legal é que durante a divisão celular, tá? Durante a divisão celular, quando a célula entra na primeira fase de divisão celular, chamada de prófase, tá? Chamada de prófase. Lembra que durante a prófase, uma das características é o desaparecimento de quem? Do envoltório nuclear. Isso acontece, pessoal, porque toda essa lâmina nuclear, ela acaba sendo desestruturada, tá? Ela acaba sendo alterada justamente para desaparecer o envoltório nuclear e aí sim os cromossomos ficarem livres para fazer a divisão celular, tá? Então, de forma geral, essa aqui é a característica do núcleo, tá? Da maioria dos núcleos, tá? Pode ter alguma diferença de um núcleo para o outro, né? A morfologia, a forma, a posição, tá? Mas de forma geral, são isso, ok? Bom, falando agora sobre os poros nucleares, né? Aqueles poros presentes na membrana, no envoltório nuclear, tá? Na carioteca. Aproximadamente, aí, claro que depende de célula para célula, existem aproximadamente de 3.000 a 4.000 poros no envoltório nuclear. Então são muitos, pessoal, são muitos, tá? São vários poros. Só que esses poros, pessoal, não é basicamente um furo ali, né? Um canal ali que se tem dentro na membrana nuclear, tá? Mas sim, é um complexo de proteínas que formam o poro nuclear. Anotem aí. O poro nuclear ele é formado por um complexo de proteínas. Esse complexo de proteínas nós chamamos de nucleoporinas. Então serão várias proteínas que estarão situadas ali para formar um poro nuclear. Esse complexo de proteínas, esse conjunto de proteínas, nós chamamos de nucleoporinas. O que se tem nessas nucleoporinas, pessoal? Existem algumas proteínas que vão formar como se fosse uma coluna proteica, né? Aproximadamente são 8 proteínas que vão formar essa coluna, tá? Então notem aqui, ó, nessa primeira imagem aqui, ó. Aqui nós temos o citosol, né, o citoplasma. Aqui a parte interna do núcleo. Então aqui nós temos o que? A membrana externa se ligando a quem? A membrana interna, né? Então a membrana externa se ligando, né, a membrana interna. Logo abaixo aqui da membrana interna, nós temos então uma lâmina nuclear. E aqui nós temos um poro, tá vendo? Um poro aqui, outro poro aqui. Essas que estão em roxinho aqui, ó,
são proteínas que formam poros, são proteínas que fazem parte da nucleoporina. Nesse caso aqui, essas proteínas que eu identifiquei para vocês são as colunas proteicas, tá? Ela que vai formar uma parede aqui, tá? Para possibilitar a formação de um poro. Além delas, nós temos proteínas de ancoragem, tá? Que vão prender as proteínas, as colunas proteicas. Tem também, fazendo parte das nucleoporinas, proteínas radiais, tá? Que elas vão surgir ali das colunas. E é interessante que essas proteínas radiais, elas podem encurtar e alongar. Isso favorece a entrada e a saída das moléculas, tá? E por último, nós temos as fibrilas proteicas, tá? Que vão nascer ali das aberturas, tanto na parte de fora, né, aqui no citoplasma, quanto na parte de dentro do núcleo, tá? São as fibrilas. Aqui nós podemos ver também, ó, citossol, né, representando essa região que seria o citoplasma, aqui região interna do núcleo, aqui membrana interna, membrana externa, membrana interna, tá? E aqui o outro lado, né? Membrana externa, membrana interna. E aqui a região entre as duas membranas, o espaço perinuclear. Notem, ó, aqui seriam então as colunas proteicas, tá? Proteína de ancoragem que vai fixar, né, que vai prender a coluna proteica. E aqui, ó, nós temos as proteínas radiais, tá, que vai funcionar como um diafragma. Ele pode tanto encurtar como alongar. E aí isso facilita a entrada ou não das moléculas, ok? Então aqui seria então isso aqui tudo, pessoal, ó, isso aqui tudo então representado aqui, ó, tudo isso aqui, ó, seria um poro nuclear. Esse conjunto aqui de proteínas do poro, desse único poro nuclear, nós chamamos de nucleoporinas. E aí nessas nucleoporinas vai ter várias. Vai ter umas que vai ser coluna proteica, de ancoragem, radiais e fibrilas proteicas, tá? Então, o poro nuclear não é simplesmente uma perfuração, um orifício, mas sim um aglomerado, um complexo de proteínas que vão formar o poro nuclear. Quando nós falamos de núcleo, pessoal, quando nós falamos de núcleo, não tem como falar dos cromossomos, tá? Aquilo que faz grande parte, né, que compõe o núcleo. Os cromossomos, por sua vez, é a forma mais condensada, mais compactada do DNA. Então, os cromossomos, quando o DNA está no seu último grau de condensação, ele está então na forma de cromossomos, tá? Então, os cromossomos são formados por quê? São formados por cromatina. Ai, professor, o que é cromatina? Pessoal, quando nós temos lá a molécula de DNA, ela é muito grande, tá? Como eu falei para vocês, ela é muito grande. Imagina 46 moléculas de DNA para ficar dentro de um único núcleo que é muito pequeno. Então, para que esse DNA consiga ficar lá dentro, essas 46 moléculas consigam ficar lá dentro, elas precisam estar muito bem compactadas. Para compactar essas proteínas, para compactar essas moléculas de RNA, existem proteínas que vão associar-se a esse DNA e deixá-lo muito bem compactado. Essas proteínas nós chamamos de proteínas estonas, tá? De proteínas estonas. Notem aí, quando o DNA está aí associado a essas proteínas estonas, nós chamamos então de cromatina. Tá? Então, cromatina é o quê? É o DNA associado a proteínas estonas, com H, estonas, ok? E os cromossomos, então, quando essa cromatina ela começa então a se condensar, a se juntar mais ainda para fazer uma divisão celular, ela fica tão condensada que chega no seu último grau de compactação, chamada de cromossomo, ok? Então, cada cromossomo, como nós vimos, é formado por uma única molécula de DNA. As nossas células, as células dos seres humanos, possuem 46 cromossomos, tá? 46 cromossomos, a maioria, né? Menos as células que são gaméticas, né? O espermatozoide e o ovócito secundário, ele possui metade, né? Possui 23 cromossomos cada um. Cada molécula de DNA, pessoal, tá? Cada molécula de DNA, isso vai depender, né? De qual cromossomo nós estamos falando, eles podem ter de 50 a 250 milhões de pares de bases, tá?
Lembra lá? Pares de bases, porque é duas fitas, né, de molécula de DNA. Então, lembra que os nucleotídeos estão se ligando, formando pares, né? Então, nós temos aí de 50 a 250 milhões de pares de bases, né? Que vai estar formando essas moléculas de DNA. E quando esse DNA está se associando a proteínas histonas, né? Nós chamamos de cromatina. Não só com proteínas histonas o DNA pode se associar, mas proteínas que nós chamamos de proteínas não histonas também pode acontecer. O cromossomo, tá? O cromossomo, pessoal, nós temos aqui um cromossomo na forma de X, tá? Por que que alguns livros representam na forma de X? Quando o cromossomo está representado na forma de X, pessoal, quer dizer que ele está duplicado, tá? Lembra que é uma única molécula de DNA. Quando essa célula começa a se dividir, ela precisa duplicar. Então, essa molécula de DNA fica duplicada. Então, aqui nós temos duas moléculas de DNA idênticas, tá? Elas só estão duplicadas, tá? Então, aqui, ó, essa seria uma molécula de DNA que se duplicou, né? Tornando então duas moléculas de DNA. Aqui nós temos então um cromossomo, tá? Um cromossomo. E que nós chamamos aqui ó, de cromátides irmãs, porque uma é uma cópia da outra, tá? Então aqui, por exemplo, ó, nós temos um cromossomo e o segundo cromossomo. Então aqui nós temos dois cromossomos. Esses dois cromossomos se duplicaram, formando o quê? Dois cromossomos também, tá? Mas por que eu chamo aqui de dois cromossomos? Aqui dois cromossomos, aqui eu tenho um X. X aqui, ó, quer dizer que está duplicado, né? Então aqui eu tenho uma cromátide e aqui é a cromátide irmã dele. Aqui uma cromátide e uma cromátide irmã também, tá? Então aqui temos dois cromossomos. E aí outra definição também que nós temos que ter em mente, pessoal, os cromossomos homólogos, tá? Então os cromossomos homólogos, o que que é isso, pessoal? Os cromossomos que nós temos nas células, eles têm tamanho diferente, posição do centrômero é diferente, tá? E isso então vai acabar, nós conseguimos então classificá-los em par, tá? Quando nós temos aí dois cromossomos que possuem o mesmo tamanho, que apresentam a mesma localização do centrosomo, nós falamos que eles são pares de cromossomos ou cromossomos homólogos. Por quê? Um veio do pai e o outro veio da mãe, tá? Aqui nós temos cromossomos homólogos também, só que eles não estão duplicados, tá? Só vai estar duplicados assim quando a célula estiver se dividindo. Quando a célula não está se dividindo, o cromossomo está assim, ó, uma única molécula para cada cromossomo homólogo, tá? Aqui não. O cromossomo homólogo, eles estão duplicados. Por quê? Porque aqui representa, né, cromossomos que estão em uma célula que fosse se dividir. Um cromossomo ele é formado, pessoal, então, pela região central, que nós chamamos de centrômero, e em regiões nas extremidades que nós chamamos de telômero, tá? O centrômero ele participa muito na divisão das células filhas. Então essa região do centrômero aqui, ó, é onde se liga, né, o fuso mitótico vem, se liga aqui, o outro fuso mitótico vem e se liga aqui e separa as cromátides irmãs. Então o centrômero é muito importante. Telômero são extremidades do cromossomo em que possuem um capuz aí de proteínas que protege o DNA, tá? Então o telômero é muito importante. Tem muitos grupos de pesquisas que eles trabalham com o processo de envelhecimento e eles ligam esse processo de envelhecimento que nós temos na região do telômero. Então, esse telômero, por ser uma região protetora do DNA, que possui proteínas que protegem o DNA, conforme essas células vão ficando mais, o organismo vai ficando mais velho, essa proteção, essas proteínas vão também diminuindo, tá? E favorecendo o quê? Favorecendo processos danosos no nosso DNA. E isso, então, estaria relacionado com o processo de envelhecimento. Vários tipos de doenças, tá bom? Têm sido ligados também a essas regiões do telômero. Uma outra característica também na molécula, né, de DNA, nos cromossomos, é que elas possuem várias origens de replicação. O que é isso, pessoal? A molécula de DNA, né, os nossos cromossomos são muito grandes, tá? São muito grandes.
Se nós formos comparar a molécula de DNA, o cromossomo de uma bactéria, com o cromossomo das nossas células, o cromossomo da bactéria é muito menor e ela possui apenas uma origem de replicação. O que é essa origem de replicação? Quando o DNA ele necessita de realizar a duplicação, existem sequências específicas em que vai iniciar essa duplicação, chamada de origem de replicação. Então pensem só comigo. A molécula o DNA de um procarioto, de uma bactéria, é muito pequeno. Teria necessidade de ter várias origens de replicação? Não. Os procariotos possuem apenas uma única origem de replicação. Agora imagina só, a molécula de o cromossomo nosso, né, das nossas células, é muito grande e possui 46 cromossomos. Então imagina só, se cada um desses cromossomos, que são grandes, tivessem apenas uma única origem de replicação, iria demorar muito tempo para que ocorra então a total duplicação do nosso DNA, dos 46 cromossomos. Então, que as nossas células, que os nossos cromossomos têm? Várias origens de replicação, tá? Isso auxilia muito mais aí numa divisão mais rápida do que se tivesse apenas uma única origem de replicação. Falando também dos cromossomos ainda, pessoal, então eu falei para vocês que o DNA é muito grande, né? Muito grande. Ele precisa então se compactar para ficar dentro do núcleo. Quem realiza isso são proteínas, chamadas de proteínas histonas, tá? São proteínas chamadas de histonas. Existem também outras proteínas que não são histonas que auxiliam também, mas as histonas são uma das principais que auxiliam no grau de compactação, tá? Então o que nós temos aqui, ó? Um filamento de DNA. Então aqui, ó, dupla cadeia de DNA, né? Duas fitas de molécula de nucleotídeo, formando o que? A fita de DNA. Só que ela é muito grande, é muito grande. Então, para que essa molécula grande aqui consiga ficar dentro de um núcleo, imagina, 46 moléculas dessas ficar dentro de um núcleo, precisa compactar, precisa ficar mais compactado, mais juntas. Quem faz isso? Quem faz isso? São as histonas. As histonas se ligam à molécula de DNA, a molécula de DNA dá voltas nessas proteínas histonas, dá duas voltas, aí, aproximadamente 2 voltas em cada conjunto de histonas e cada vez mais vai se compactando, justamente com a presença dessas proteínas histonas, ficando até no seu último grau de compactação. Quando que fica assim, professor? Quando a célula vai iniciar a divisão celular, ela precisa primeiramente duplicar o seu material genético. Beleza, duplicou o material genético. O próximo passo é esse material genético se condensar. Essa condensação ela vai conseguir ficar no seu último grau lá na primeira fase da divisão celular, chamada de metáfase. Tá? Então, lá na metáfase, o DNA vai ficando no seu último, o cromossomo vai, a cromatina, né, vai se condensando no seu último grau de compactação, que então se forma lá na metáfase os cromossomos. Então aqui nós temos um cromossomo metafásico, tá? No seu último grau de compactação. Ele está assim justamente por quê? Por causa da presença das proteínas histonas, tá? Então aqui, ó, são várias proteínas histonas. Histona H1, H2A, H2B, H3, H4, tá? E aí o DNA acaba se ligando, né, nesse conjunto de histonas, formando o que nós chamamos de nucleossoma, tá? Então esse complexo de histonas com as fitas de DNA aqui, ó, nós chamamos de nucleossoma, tá? E olha só como a biologia é tão perfeita, pessoal. As histonas, tá? As histonas, como eu falei para vocês, são proteínas, tá? São proteínas. Então, lembrando lá a formação de uma proteína, ela é formada por aminoácidos. Então, as histonas têm vários aminoácidos. As histonas, né, são proteínas formadas, então, por sua vez, por aminoácidos. E um dos principais aminoácidos que estarão presentes nas histonas são os aminoácidos lisinas e as argininas. Olha só que interessante, pessoal. Esses aminoácidos, tá? Esses aminoácidos,
eles estarão presentes ali, então, formando o nosso, as nossas estonas, e eles são carregados, tá? Olha só que interessante, eles são carregados. São carregados, pessoal. São carregados de forma positiva, tá? Então, esses aminoácidos aqui, eles são aminoácidos carregados positivamente, tá? São aminoácidos carregados positivamente. E olha só que interessante como é que a biologia química é importante, né? Esses aminoácidos são carregados positivamente, dando então para as estonas, tá? Dando então para as estonas essa carga positiva, tá? Dando para essas estonas essa carga, essa característica de serem carregados de forma positiva. Só que o DNA ele é carregado de forma negativa, tá? Então, são carregados de forma negativa. Lembra que os opostos se atraem? Então, a parte positiva das estonas com a parte negativa do DNA se atrai fortemente. E isso auxilia muito na ligação das estonas com a molécula de DNA. E isso auxilia muito mais ainda na compactação, no grau de condensação das moléculas de DNA. Aqui, pessoal, só para vocês verem, tá? A cromatina, lembra? A cromatina é o quê? DNA mais estonas. Então, ó, ao microscópio eletrônico de transmissão, conseguimos ver aqui, ó, várias dessas bolinhas são o quê? São os nucleossomos, tá? Os nucleossomos que são compostos por quê? Pelo DNA e as proteínas estonas. Então, olha só o tanto que se tem aí para auxiliar na compactação do DNA. E aqui o cromossomo, né? O cromossomo metafásico, na fase na metáfase, quando ele se encontra lá na região central, né? Então aqui, ó, nós temos então um cromossomo totalmente compactado, tá? Então aqui, ó, o cromossomo metafásico, tá? Eu acabei falando que a primeira fase, né? A segunda fase, tá? Então metáfase, a segunda fase. Então quando o cromossomo está totalmente duplicado, tá? É melhor para se ver, né? Melhor dizendo, melhor nessa fase conseguir observar que o cromossomo está no seu último grau de compactação. E também, ó, o que nós estamos vendo aqui? Cromátides irmãs. Então aqui nós temos uma cromátide e aqui é a cromátide irmã. Tá? Então são cromátides irmãs, ok? Temos aqui dois cromossomos? Não, nós temos apenas um cromossomo. Ele só está duplicado, tá? Provavelmente aqui é a região do centrômero, onde os fusos mitóticos vão se ligar. E aí quando tiver lá na anáfase, vai ter a separação das cromátides irmãs. É interessante, pessoal, que eu falei para vocês, que os cromossomos eles podem ser de tamanho diferentes, em regiões do centrômero diferente. Por causa dessas características, é possível então, pessoal, olha só, por causa dessas características, é possível então fazer uma técnica, tá? Você faz uma técnica em que você detecta, né, esses cromossomos, né, esses pares desses cromossomos. Nós conseguimos fazer um pareamento desses cromossomos, nós conseguimos formar os pares desses cromossomos através do tamanho, através da posição dos seus centrômeros, ok? Então, por exemplo, ó, nós temos 46 cromossomos. Então, se nós formos fazer par, nós teremos então 23 pares de cromossomo. É o que nós temos tendo aqui, ó. De um lado, nós temos o cariótipo, tá? De um homem, e aqui o cariótipo de uma mulher, tá? Como que eu sei que é o cariótipo de um homem? Como que eu sei que isso aqui é o cariótipo de uma mulher, pessoal? Quando nós temos assim os cromossomos, tá tudo pareado, sabendo identificado, aqui nós temos o cariótipo, tá? Cariotipagem que nós falamos, tá? Isso aqui é bom, pessoal, porque algumas anomalias, tá? Podem ser observadas só na cariotipagem, tá? Então, algumas doenças nós conseguimos evidenciar, né, a presença ou não de uma doença, dependendo, é claro, através da cariotipagem, tá? Da quantidade, né, de cromossomos. Existem doenças que podem adicionar um cromossomo a mais nesses pares. Existem doenças que podem retirar, né, perder um cromossomo. Então, dependendo de qual par que é, conseguimos então identificar que tipo de doença
uma pessoa pode ter, tá? Através dessa cariotipagem. Então aqui como eu falei para vocês, como é que eu sei que é um homem e esse aqui é uma mulher, pessoal? Lembra que o homem, né, todas as células, né, ela tem lá 23 pares, né? Desses 23 pares, um par está relacionado então, aos cromossomos sexuais. Nos homens, os cromossomos sexuais, o par de cromossomos sexual é o X e o Y. Nas mulheres, o par de cromossomos sexuais é o X e X. Notem aqui, ó, nós temos um cromossomo X e um cromossomo Y. Aqui nós temos dois cromossomos X e nenhum cromossomo Y, ok? Então aqui nós estamos tratando de um homem e aqui se tratando de uma mulher, tá bom? Agora anotem aqui, pessoal. Temos também 23 pares de cromossomos. Opa, mas olha aqui. Lá no par 21, em vez de termos dois cromossomos, temos três cromossomos, tá? Então, essa adição deste cromossomo no cromossomo 21 é, então, a síndrome de Down, ok? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês sobre núcleo, tá? Sobre cromossomos, ok? Tenha uma boa aula aí e bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.